Conor McGregor e Tony Ferguson podem ser treinadores do TUF e se enfrentar depois dessa suposta edição. Pois é, eu vou falar sobre esse assunto, mas antes de começar eu queria avisar vocês que eu vou voltar a fazer lives assistindo eventos do UFC, lives inclusive assistindo lutas dos inscritos, que foi um quadro que eu fiz lá no comecinho do canal. Quem tá aqui desde o início sabe que eu fazia vídeos assistindo lutas dos inscritos e tal. Eu acabei parando por conta de problemas aqui, né, na plataforma. Enfim, vocês já devem saber, né, já devem ouvir todo mundo falando disso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas lives, ou retomar, né, essas lives e tal, só que não aqui nesta plataforma, e eu vou fazer lá em outra, que chama Kick, de chute em inglês, né, kick.com, e o meu perfil tá lá como /Vini Diretaço. Então, kick.com/Vini Diretaço. Vai lá, né? É bem parecido com outras plataformas que a gente tem de streaming, e vocês, criando a sua conta lá, vocês já podem me seguir, porque quando eu fizer live lá, vocês vão poder assistir. Inclusive, até Clube da Insônia, se bobear, quando eu for fazer, eu vou fazer por lá, porque tem menos problemas do que aqui. Beleza? Então, aviso dado, vamos falar desse assunto do vídeo, que é Tony Ferguson afirmando ter recebido uma oferta para ser treinador do TUF e contra Conor McGregor. Pois é, essa notícia tá em tudo que é lugar, né? Mas eu tô pegando ela em português aqui da ESPN, então se vocês quiserem conferir, tá por lá. E ele disse isso aqui: eu fui chamado para treinar no TUF contra o cabeçudo Khabib ou contra alguém da minha escolha, se aquele filho da mãe comedor de torta não aparecesse. Que covarde. Eu estou sempre pronto, qualquer hora, qualquer lugar. Eu escolhi você, Mac. Aí ele falou, enfim, um apelido aqui pro McGregor, sei lá, não sei o que quer dizer. E depois ele falou: vejo vocês em breve. Então, existe já esse rumor por essa notícia, e eu já tinha ouvido em outros lugares de que realmente o McGregor está com uma grande possibilidade de ser treinador do TUF mesmo, né? Não só notícias, que realmente teve uma notícia ou outra, né? Mas eu também ouvi por outros lugares que não dá pra falar, que o McGregor realmente tá bem próximo de ser treinador do TUF. Então, é bem possível que a gente tenha, de fato, um TUF com Tony Ferguson e McGregor. E o que isso quer dizer, além de que eles podem se enfrentar no final da edição, que eu já vou falar sobre essa possível luta, né? Quer dizer que a gente vai ter um TUF com muito entretenimento, se ele acontecer, porque McGregor é entretenimento puro e Ferguson também, né? Ele tem uma personalidade ali diferente, é um cara engraçado, é um cara diferente, um cara bem peculiar, né? Então eu acho que a mistura dos dois realmente geraria muito entretenimento, e eu confesso que eu assistiria todos os episódios, e se bobear, se tiver mesmo, eu trago o vídeo aqui, porque eu acho que seria bem legal. Vamos ver se isso vai acontecer. E falando da possibilidade deles se enfrentarem, né? Muita gente vai falar: ah, mas o Tony Ferguson tá velho, só perde, não sei o quê. Mas a fase do McGregor é muito diferente também, né? Apesar de eu achar que a do McGregor é menos pior, mas também não é muito, né? Não é mil maravilhas. Então vamos começando é bom. Vamos começar pelo Ferguson, que está com 38 anos. Ok, não é uma idade que o cara tá no auge, mas também não é fim de carreira, né? Dá pra lutar bem aos 38. E ele realmente vem numa fase complicada, né? A última vitória dele foi em 2019, quando ele venceu o Donald Cerrone por nocaute técnico, né? Depois a gente teve ele enfrentando o Justin Gaethje, que ele levou a luta até o 5º round ali, né? Acabou, enfim, sendo derrotado, né? Nocaute técnico, valia o cinturão interino, né? Peso leve, foi luta da noite, foi uma luta bem legal. Depois ele acabou enfrentando o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, né? Quando ele perdeu por decisão, né? Ele durou até o final contra o Charles, né? Por mais que falei, várias vitórias, várias derrotas em sequência. Mas ele fez luta da noite contra o Justin Gaethje, que é um cara muito duro, bateu bastante no Justin Gaethje, mas apanhou muito também, né? Depois Charles Oliveira, que é um cara que tava passando a carreta em todo mundo, ele perdeu bem perdido, né? Mas foi na decisão, né? Durou até o final. Depois pegou Beneil Dariush, que tá muito bem, acabou perdendo também na decisão. Depois pegou Michael Chandler, que aí ele tomou aquele chute lá que foi bem impressionante, mas estava bem na luta. E aí na última, ele lutou contra o Nate Diaz no meio médio, né? E subiu de categoria. Tava razoável ali, só que acabou sendo finalizado. Então, realmente, a gente olhando as lutas recentes, né? Pô, 5 derrotas para um cara que tinha uma sequência absurda, uma das maiores sequências de vitórias, realmente isso pega um pouco mal. Mas eu acho que dá sim pra ele ainda fazer luta e ter algum entretenimento, né? Ainda mais com o McGregor, que também vem de derrotas, né? O McGregor, ele não tem 38 anos igual o Ferguson, né? Ele tem 34, né? Ele faz 35 no meio do ano. Então é um pouquinho mais novo, mas a sequência dele nas últimas lutas também não tá uma maravilha, né? Ele perdeu das últimas 4 lutas, 3. Então a última vitória dele foi em 2020, que foi contra o Donald Cerrone, que foi no meio médio, mas antes do Donald Cerrone, ele perdeu pro Khabib ali por finalização no 4º round, aí ele ganhou do Cerrone, aí ele perdeu do Poirier por nocaute no 2º round, e depois perdeu pro Poirier por nocaute no 1º round, que teve a paralisação médica lá e tal, né? Então, antes dessas lutas ele teve 2 vitórias, mas aí também teve a derrota
derrota pro Nate Diaz. Então, beleza, tem menos derrotas que o Ferguson, mas também não tá na fase maravilhosa. Muito tempo parado, né? Bastante tempo parado. A última luta dele foi em julho de 2021. Se a gente for considerar, o Ferguson fez 2 lutas depois dessa data que o McGregor lutou, né? Então, o Ferguson, pelo menos, tá mais ativo, né? Então, assim, eu acho que dá pra ter uma luta entre eles. Eu chuto aqui que o McGregor seria favorito, tá? Não tem como falar que não. Eu acho que o McGregor, apesar de não ser tão completo quanto o Ferguson é mais completo, né? Tem uma luta agarrada legal, né? É um cara que tem, enfim, tem várias características legais no jogo. É muito bom na trocação. É um cara que tem um estilo ali um pouco fora do padrão, né? É meio difícil de você saber o que o cara vai fazer e tal. É um cara guerreiro pra caramba, agressivo. É bem legal, né? Eu gosto do Tony Ferguson. Só que o McGregor, eu acho que atualmente ele deve... Eu não sei se a luta rolaria no meio médio, talvez, né? O McGregor tem a potência a favor dele, né? Não tem como, ele é muito forte, muito explosivo, né? Ele é muito rápido, geralmente, né? Mas, de novo, muito tempo parado e tal, não dá pra saber. Mas, teoricamente, ele é muito mais rápido do que o Ferguson, né? Um controle de distância bem melhor, uma potência e agilidade nos golpes ali realmente diferenciada, até um reflexo bem mais apurado também, enfim, é mais técnico ali na trocação como um todo e tal. Então, apesar do Ferguson ter muitas armas, ser um cara ali que tem realmente a favor dele, né? Essa possibilidade de levar a luta pra onde ele quer, porque é um cara bem diferenciado, talvez a falta de vitórias, né? A falta de estar numa fase menos pesada, né? Porque imagina a pressão que esse cara tá nas costas, né? O Ferguson. É complicado, né? O McGregor também, mas o Ferguson muito mais. Então, né? Realmente são ingredientes ali. Mas eu acho que, no fundo, o que interessa pra gente aqui não é nem a qualidade da luta, pra ser sincero, né? Se o Ferguson vai lutar muito bem ou se o McGregor lutar bem, aqui eu já acho que entra mais entretenimento do que esporte, né? Porque não vai valer cinturão pra ninguém, não vai valer posição de ranking pra ninguém. É pura luta do entretenimento e que deve sim vender muito, na minha opinião. Então, se eu fosse o UFC, eu acho sim que esse TUF de Ferguson e McGregor seria excelente para os negócios. Eu acho que daria sim muita audiência e, inclusive, eu acho que venderia sim muito pay-per-view, porque não só pelo McGregor, que já venderia sozinho, né? Mas porque o Tony Ferguson é uma figura engraçada, é uma figura diferente, que eu acho que também tem muito público. Então, se for para dar minha opinião aqui, muita gente às vezes pode achar que é muito galhofa um TUF dos dois caras na fase que estão, uma luta dos dois, que nada a ver e tal. Eu já sou do contrário, né? Eu enxergo sim o entretenimento que dá para ter num TUF com esses dois e uma luta dos dois. Então, eu sou a favor. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que seria uma boa um TUF com eles? Você acha que seria uma boa uma luta entre eles? Ou não? Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!